documentos da Força Aérea Brasileira confirmam vários avistamentos ocorridos na região de Manaus entre os anos de 2004 e 2015. Avistamentos muito interessantes e registrados em documentos oficiais da Força Aérea Brasileira. E um dos casos, nós temos a imagem de radar mostrando uma aeronave da Gol e um OVNI presente nas proximidades da cidade de Manaus. Isso é o que você vai conhecer hoje, aqui no canal Fenômeno. Mas antes de você conhecer o conteúdo do vídeo de hoje, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho para receber as notificações, curta, comente, compartilhe e dissemine esses conteúdos nas redes sociais para levar essas informações de qualidade a outras pessoas que precisam conhecer esta realidade ou que gostam desses temas, mas que ainda não conhecem o nosso conteúdo aqui do canal Fenômeno. E agora então, sem enrolações, vamos conhecer esses interessantes documentos oficiais da Força Aérea Brasileira detalhando avistamentos na região de Manaus. A cidade de Manaus conta com 3 aeródromos, ou seja, 3 pistas, 3 aeroportos, 3 locais de pouso de aeronaves. O mais conhecido deles é o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, que recebe voos comerciais nacionais e internacionais. O segundo aeroporto, Aeroclube da cidade. E por fim, ao sul da cidade, nós temos o Aeroporto Ponta Pelada, que atualmente é operado pela FAB, e ali nós temos algumas unidades da Força Aérea Brasileira. O primeiro caso, então, registrado pós anos 2000 pela Força Aérea Brasileira, ocorreu em 25 de abril de 2004, por volta das 21 horas, quando um OVNI surgiu sobre a cidade de Manaus e pairou ao longo de 20 minutos em uma área entre o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes e o Aeroclube. Aqui então nós estamos vendo um mapa da região. Na parte superior nós temos a posição do Aeroporto Internacional. Na parte mais inferior nós temos o Aeroclube de Manaus. E nessa região entre os dois aeroportos foi o local onde este OVNI pairou ao longo de 20 minutos. E este documento da Força Aérea Brasileira, ele detalha algumas informações interessantes. E o objeto, que era avistado a partir da torre de controle do Aeroporto Internacional, tinha o tamanho aproximado de um helicóptero. Ele alternava entre as cores branca e vermelha, que piscavam quando o objeto estava pairando, a mais ou menos 1.300 metros de altitude. Este objeto, ele fazia um movimento vertical lento, ou seja, lentamente ele subia em direção ao céu. Uma informação bastante interessante presente neste documento é que 30 minutos antes do avistamento deste objeto, houve queda de energia elétrica na região que desligou as luzes de balizamento da pista do aeroporto. Convém lembrar que geralmente luzes de balizamento da pista são alimentadas por um gerador próprio ali na região. Então, se houve algum tipo de fenômeno eletromagnético, isso provavelmente tem relação com a aparição deste objeto. E outro detalhe interessante é que a Força Aérea Brasileira registrou esse detalhe em documento, demonstrando que ela conhece os efeitos associados à aparição de OVNIs e os seus efeitos eletromagnéticos. O documento detalha ainda algumas informações sobre as testemunhas, citando que cinco testemunhas presentes na torre de controle observaram a aparição desse objeto. O segundo relato presente nesses documentos ocorreu em 15 de novembro de 2010, por volta das 18 horas e 55 minutos, e teve uma duração aproximada de 15 minutos. Neste avistamento, o objeto encontrava-se sobre a região do bairro Tarumã, a norte do aeroporto. Aqui a gente está vendo um mapa da região, onde nós temos o bairro Tarumã, onde o objeto pairou por algum tempo. As testemunhas deste caso são operadores da torre de controle do aeroporto Eduardo Gomes, que com o auxílio de binóculos observaram um grande objeto em forma de V, de coloração escura, deslocando-se em alta velocidade, vindo do nordeste para o sudoeste da região do aeroporto. E este objeto,
deixava uma esteira de condensação. Aquele mesmo efeito, aquela fumaça que sai de um avião em voo cruzeiro, é o mesmo tipo de efeito. É aquela esteira de condensação que rapidamente se dissipa. Três anos depois, ocorreu um novo avistamento na região, em 19 de junho de 2013. Pouco depois do meio-dia, por volta de 12 horas e 30 minutos, uma aeronave não identificada registrou através do radar de bordo a presença de um objeto, que naquele momento estava a 12 milhas da aeronave sobre uma posição chamada Midley. Posições são áreas designadas para orientação aérea. Elas possuem códigos individuais e são especialmente úteis para designação de rota de voo. A referida posição Midley não é citada nas cartas aéreas do DCEA, o que sugere que provavelmente essa posição foi renomeada, ganhando um outro nome. Aqui nós estamos vendo algumas cartas aéreas da região. Cada sinal em preto dentro desta carta aeronáutica é uma posição identificada nos mapas. Ainda segundo o documento referente a este caso, os radares do solo não captaram a presença de qualquer objeto anômalo, além da aeronave que fez o relato. Em 4 de julho de 2015, ocorreu um novo fato ufológico, agora envolvendo a torre de controle do aeroporto Ponta Pelada. O fato ocorreu por volta das 23 horas e 40 minutos, quando uma operadora da torre de controle do aeroporto avistou um OVNI próximo à cabeceira da pista 9. Este objeto pairava a 450 metros de altitude e permaneceu no local por aproximadamente 5 minutos, emitindo luzes de média intensidade. Repentinamente, este objeto desapareceu e pouco depois o radar da base aérea captou um alvo desconhecido na posição Aranque. Entre os documentos disponibilizados neste caso, nós temos esta tela de radar, uma fotografia feita da tela de radar. Nela nós podemos ver algumas posições identificadas, podemos ver a identificação de um voo da Gol que passava pela região e que também confirmou o objeto, e também o OVNI. O interessante é que os documentos oficiais citam que foram feitas fotografias com um celular de baixa resolução registrando esse objeto. E estas fotografias não foram liberadas junto com a documentação oficial do caso. O documento cita também que existe um vídeo feito da tela de radar que documenta a aparição deste objeto sobre aquela região. Este documento em vídeo também nunca foi disponibilizado pela Força Aérea Brasileira. Em 17 de agosto de 2015, por volta das 23 horas e 20 minutos, um ponto luminoso piscante foi observado também a partir do aeroporto de Ponta Pelada. O objeto foi visto ao longo de 10 minutos, deslocando-se lentamente sobre a região. Um carro de resgate foi acionado para ir atrás deste objeto, mas no momento em que ele estava de saída, o objeto desapareceu misteriosamente. Outro caso envolvendo o aeroporto de Ponta Pelada ocorreu em 4 de setembro de 2015, por volta das 23 horas e 25 minutos, quando um objeto luminoso de cor branca foi observado ao longo de 13 minutos, no alinhamento da pista do aeroporto. Este objeto estava a aproximadamente 900 metros de distância, estando inicialmente estático no céu e depois movimentando-se em zigue-zague, de leste para oeste. O objeto foi visto por operadores da torre de controle do aeroporto e por um piloto da FAB que estava na região. O interessante é que este documento faz referência ao avistamento anterior. Observando então os documentos desses fatos ufológicos que a gente conheceu agora, a gente percebe algumas coisas interessantes. A gente sabe que esses fatos ufológicos são constantemente registrados pela Força Aérea Brasileira, pelo Exército e pela Marinha. A Força Aérea Brasileira ela se mostra mais aberta a esses fatos, divulgando as informações. Já o Exército e a Marinha ainda se fazem de desentendidos e não liberaram as informações, os documentos oficiais que possuem, mesmo existindo leis determinando a liberação de documentos com prazo de sigilo já expirado. Mas mesmo a Força Aérea Brasileira, que possui abertura para esse assunto, divulgando informações com uma aparente transparência, ainda assim ela mantém seus segredos. A gente viu em um dos casos que a fita, a gravação da tela de radar do aeroporto, não foi liberada.
As fotografias feitas por uma testemunha também não foram liberadas e ainda são mantidos em sigilo pela Força Aérea Brasileira. E a gente também viu, em outro caso ufológico, o registro de uma informação demonstrando que a Força Aérea Brasileira está por dentro da característica de fatos ufológicos documentadas pela ufologia mundial ao longo de várias décadas, o que demonstra um reconhecimento do trabalho dos ufólogos nesse tipo de trabalho de documentação dos fatos. Gostou desse vídeo? Se você gostou e não é inscrito aqui no canal, aproveita e se inscrever agora, rapidinho. Só clicar ali no botão para se inscrever. Ativa o sininho para receber as notificações. Deixe seu like aqui no vídeo. Coloque a sua opinião sobre esses fatos. Se você é de Manaus, comente sobre esse vídeo, que fala sobre a sua região. E dissemine esses conteúdos pelas redes sociais, para a gente levar essas informações sérias, honestas, objetivas, verificadas, para o maior número de pessoas, informação de qualidade, que é o que a gente precisa divulgar aos quatro cantos, certo? Então é isso. Terminamos por aqui. Continuem com os pés no chão, olhos no horizonte e mente nas estrelas. Um abração para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!